Fala aí, pessoal, tudo bem? Tá começando agora mais um Tá Ligado na Cidade aqui na TV Câmara São José dos Campos. Tudo bem, galera? Hoje o nosso papo é com quem tá pensando em trocar de área ou dar aquele passo diferenciado na vida profissional. Mudança de carreira. Será que tem muita gente querendo se reinventar no mercado de trabalho? Se sim, por quais razões, hein? A gente vai bater um papo com Rafael Rezende, especialista em recursos humanos, para tirar essas e outras dúvidas também. Além disso, a gente também fala sobre as principais dicas para planejar essa transição de carreira. Evitar armadilhas e aproveitar as oportunidades, é claro. A repórter Luísa Minas foi conversar com a galera no Tá na Rua para saber como eles estão encarando as mudanças no mercado de trabalho. E não pode faltar o quadro Atividade Legislativa, com as principais novidades e informações sobre os trabalhos da Câmara Municipal de São José. O Tá Ligado na Cidade está começando agora. O trabalho ocupa um grande espaço na vida de muita gente e nem sempre está todo mundo contente com as escolhas profissionais que fez ao longo dos anos. Aí chega aquela dúvida, será que eu devo mudar de carreira? E aí, será? Pois é, né? Dar esse passo aí pode ser algo desafiador, dar aquele friozinho na barriga. Mas, gente, com as orientações certas, é possível sim dar esse passo de uma forma segura e principalmente planejada. Claro, Thiago. Hoje, então, a gente fala sobre as melhores estratégias para tornar essa transição mais fácil. E para nos ajudar nessa conversa, a gente recebe o Rafael Rezende, especialista em recursos humanos. Seja bem-vindo, Rafael. Muito obrigado, estou bem feliz de estar aqui, obrigado pelo convite. Seja muito sempre bom bem-vindo à TV. Obrigado. Sempre foi recursos humanos ou mudou de carreira também? Mudei várias vezes. Aí, então tá falando com propriedade. E a Mudei pessoa umas 4 ou certa. 5 e planejei mais algumas pela frente. Só pra gente entender, então, só assim, tópicos mesmo. Começou com o quê, passou por quê até chegar onde você tá hoje? Vendedor, advogado, RH, imprensa, empreendedor, marketing digital. Caraca, então já, olha, se tem alguém que sabe falar de planejamento de carreira, de mudança aí, ó, esse cara com certeza é o Rafael. Foi muito difícil, Rafael, essa transição? Como é Olha, que foi pra mim você? eu não planejei nada, foi acontecendo e aí Naturalmente. depois a gente olha pra trás e entende o que aconteceu, né? Sim. Quando que surge essa vontade de fazer a mudança de carreira? Porque muita gente pensa, mas fica na dúvida. Como saber se aquilo é passageiro, se a gente realmente precisa trocar de carreira? Como conciliar tudo isso? Incômodo, né? Você começa a se incomodar com aquilo que você está fazendo e você flerta com vários assuntos, né? Quando a gente pensa em curiosidade, por exemplo, nós somos seres curiosos, a gente quer ter contato com outras áreas. E o dia a dia ele começa a ser maçante, né? Então a pessoa lá está trabalhando, mas pensando na outra área, se eu estivesse lá, então começa pelo incômodo. Mas você tocou num ponto interessante, curiosidade. Como é que eu sei se essa curiosidade eu preciso de fato levá-la tão a sério a ponto de dar outros passos em direção a isso? Por exemplo, sei lá, eu sou curioso em relação à profissão de um astronauta. Nem por isso quer dizer que eu vá me tornar um astronauta, até porque nem tem mais tempo hábil para isso. Mas vamos dizer que seja uma coisa mais simples, né? Por exemplo, eu de jornalista tenho curiosidade em saber como é que é o dia a dia de um professor de matemática, e isso já seria mais possível. Como é que eu sei se é só uma curiosidade que logo passa ou se é algo que eu devo investir e pensar nessa carreira? Uma boa pergunta. Eu gosto sempre de direcionar onde é que você está canalizando mais energia. Você está estudando mais a sua área de atuação para você se tornar ainda mais especialista, atualizado, antenado. Você está colocando mais energia numa outra área que existe também uma carreira ali. Você está muito mais ali no hiperfoco, né? Estudando muito mais aquele assunto. Acho que ali é um bom indício. Não tem um caminho muito único, né? Numa transição de carreira. Tem aqueles que fizeram uma formação porque os pais ali disseram para fazer e acabaram que não quero mais estar aqui. E tem pessoas que são curiosas mesmo, né? Que vai migrando de uma área para outra e vai correlacionando e que no final das contas torna aquela pessoa ainda mais não eficiente, mas ainda mais com senso crítico, que ela realmente consegue correlacionar muitos assuntos. Então ela consegue trazer muito mais inovação para dentro da área que ela está atuando. Então tem vários caminhos, não tem só um. Sim, não é Então receita de bolo. tem que fazer uma reflexão, então, né? Pelo que ele falou. Você precisa ver aonde você está focando mais a sua energia e olhar para dentro de si e realmente entender qual é o foco que você está dando para o que você faz. Mas tem uma coisa muito importante, Thiago, que é o networking. Porque não basta a gente querer ser professor de matemática, querer ser astronauta. A gente precisa conhecer os astronautas certos também. Como é que é isso, essa questão do networking? Hoje em dia é muito importante para quem pensa nessa transição?
É essencial, né? Vai que eu nem queira ser astronauta de verdade. Independentemente se você tá ou não numa transição, ter essa rede de contato é uma maneira de você entender como que foi aquele percurso, aquela jornada, se fez realmente sentido ou não. Porque às vezes eu estou flertando com tecnologia, por exemplo, mas eu não sou da área de tecnologia. Eu conversar com pessoas que construíram as suas carreiras, que já são seniores, especialistas, é uma maneira de eu prever o futuro, né? Nossa, será que realmente eu vou sair da onde eu tô para fazer essa transição? Então, ter network, conversar com pessoas que já estão lá, é uma maneira de você ter realmente ali um caminho mais viável ou não, e você tomar uma decisão mais segura. Ô, Rafael, você enxerga esse processo, né, esse movimento de mudança de carreira sendo alguma coisa mais da atualidade? Vamos pegar, assim, algumas gerações atrás. Você pega a galera dos nossos pais, dos nossos avós, era muito comum esse pessoal entrar numa carreira, numa profissão, numa empresa e passar a vida inteira fazendo a mesma coisa. Nem sempre tinha nem mudança de cargo, às vezes era o mesmo cargo por uma vida inteirinha. Você acha que isso era mais cultural daquela época e agora a gente tem uma geração mais se preocupando em experimentar coisas novas, em mudar e trabalhar com várias coisas? Sim, a geração dos nossos pais, avós, foi vendida a cadeira sucessória, né? Então você fica 10, 20, 30 anos e aí, portanto, você é promovido. E do outro lado, até os ensinos eram mais tradicionais, né? Então nós tínhamos engenharia, direito, administração, como cursos ali dos sonhos, né? Então, quando você se formar, você vai se formar isso. Então, parecia que era proibido fazer uma mudança, ou estaria sendo ingrato com aquela formação, com aquela carreira. Hoje não, hoje a geração Z, por natureza, ela é crítica. Ela tem um senso analítico muito mais aflorado, porque ela tem acesso a outros meios de comunicação. Hoje em dia, a gente não precisa necessariamente estar no ensino tradicional, né? Hoje, as competências, elas são desenvolvidas com o TikTok, que é uma plataforma. Você consegue aprender coisas ali. São muitas áreas que surgem, né? E as pessoas vão ficando cada vez mais curiosas para aprender essas novas áreas que vão surgindo. E, aliás, Thiago, sabe o que eu estou muito curioso para saber? É como a galera mais jovem aqui de São José está encarando essa história de mudança de carreira. Boa, será que eles estão abertos aí a trocar de área ou então eles preferem seguir um caminho mais estável? Quem vai descobrir pra gente é a repórter Luísa Minas, que foi para as ruas para descobrir como os jovens de São José estão enxergando essa transição e o que eles acham mais importante na hora de buscar um novo caminho profissional. É isso aí, vamos ver o que a Luísa descobriu no Tá na Rua. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um Tá na Rua e hoje a gente vai falar sobre transição de carreira, essa mudança aí. Muita gente fica um pouco perdida, não sabe muito bem como fazer e eu vim saber da população, da galera aqui, como que eles fazem nesse momento, né? Como fizeram as mudanças, o que eles sentiram, né, ao mudar de profissão, então bora lá! Galera, tô aqui com o André Góes, que é gerente de loja. E André, você já passou por alguma outra profissão? Como é que foi entrar na área que você trabalha atualmente? Foi surpreendente, não vou mentir não. Foi algo que eu não jamais esperava, que para quem era operador, atendente de pizzaria, para entrar numa operador de loja é algo que é bem diferente. Então eu comecei como operador de loja, aí com menos de um mês me tornei encarregado, aí com 4 meses adiante me tornei auxiliar de gerente e 7 meses, 8 meses por aí fui para gerente de loja. O que mudou, assim, além do salário, né, os benefícios, o que mudou profissionalmente para você? Ah, muda tudo, né? Tudo. Tipo, é uma experiência muito nova pra gente. Então é algo que eu sempre quis trabalhar mesmo na área de mercado. Então foi algo novo pra mim, que eu simplesmente amei trabalhar. Galera, tô aqui com o Delmo. Delmo, com o que você trabalha? Sou professor da rede pública. Legal. E o que você, para entrar na área, né, teve que fazer? Qual foi o curso que você se especializou? Bom, sou professor de língua portuguesa, letras. Basicamente tem que fazer a faculdade, né? A faculdade, ano após ano, está se especializando na área. E antes você trabalhava com alguma outra coisa diferente? Como é que foi essa transição para entrar hoje no mundo da educação? Então, eu já trabalhei em vários trabalhos, fábricas, trabalhei como corretor de imóveis, trabalhei em diversas áreas, como vendedores e tal, mas acho que nós temos tempo sempre estar se aperfeiçoando e buscando nossos objetivos. Às vezes a situação obriga você a mudar de área e transicionar para uma outra área, e aí você tem que estar preparado para isso, porque é difícil, né? Tem que superar, tem que ser resiliente, tem que se fortalecer, tem que aprimorar dia após dia, não pode parar. E o que mudou depois que você entrou nessa área, né? Além da questão de salário e tudo mais, o que você sentiu profissionalmente entrando nessa área como professor e tudo mais? A gente se sente realizado. Quando você está numa nova área que você gosta, que você se... Tem desafio, logicamente tem desafio, mas
é uma área que eu me realizei, porque eu gosto, né, de trabalhar com pessoas, com estudo, com leituras, no caso que é a minha área também, de ensinar, né, que o professor ensina, né? Gente, tô aqui com a dona Neuza, que é aposentada, né? Mas ela também já me contou que trabalhou com várias coisas. Então, dona Neuza, como que você começou, né, a trabalhar, com o quê? E como é que foi a transição para outra carreira que a senhora teve depois? Olha, eu sempre trabalhei em serviços assim esporádicos, sem registro, sem nada, autônoma. Aí depois prestei concurso para funcionário e ingressei como funcionária pública na profissão de cozinheira. Uma dica que eu dou é estude, tente, preste concurso. Pessoal, tô aqui com a Sandrine, que ela tava me contando que pela primeira vez conseguiu um emprego, né, Sandrine? Consegui. Eu era dona de casa, né? Fazia unha em casa. E agora, graças a Deus, do ano passado, consegui uma oportunidade de trabalhar na padaria que abriu agora no bairro. E agora eu virei chapeira. Que legal. E Sandrine, como é que foi essa transição para entrar hoje na área que você está trabalhando? Olha, nunca imaginei. Para mim, eu ia virar uma atendente, balconista, na verdade. Nossa, uma experiência que eu posso, aprender coisas novas. Tem gente que tem medo ainda, né? Ah, não, mas é muito perigoso, a quentura e tal. Mas, nossa, é maravilhoso, não tem dúvida. E o que é que mudou desde que você, né, deixou de ser dona de casa e entrou para essa profissão? Não só no sentido de salário, mas profissionalmente, você contou que você está realizada, né? Então, o que mudou além disso? Mudou que eu posso realizar os sonhos dos meus filhos, posso comprar as coisinhas deles, posso realizar vários sonhos, posso pensar até em mim, uma faculdade, que eu parei também, né? E pra galera que tem medo, né, você contou um pouquinho, qual dica você deixa pra quem ainda tem medo de fazer essa transição? Sim, não tenha medo, por causa que, como foi uma experiência nova pra mim, e eu me senti muito aliviada, muito grata, eu desejo isso pra todos. Vai correr atrás do seu sonho, corra atrás, não tenha medo, por causa que isso é, igual eu falo, oportunidade é para todos. Bom, pessoal, como a gente viu, mudar de carreira não é fácil, mas tem que pensar sempre no futuro, né? A galera contou que ficou bem emocionada, né? Esse é um grande momento na vida das pessoas, super importante. E eu queria saber do pessoal aí do estúdio, o que vocês mais já trabalharam, além de ser apresentador e jornalista? Conta pra mim. Vou deixar você começar. O que mais você já fez da vida aí, além de jornalista? Nossa, Thiago, se eu for contar tudo que eu já fiz aqui antes de entrar no jornalismo, a gente passa a tarde inteira. Conta o mais curioso. Olha que engraçado, o meu primeiro emprego foi numa banca de jornal. Começou por aí. Mas depois eu passei por padaria, eu passei por pet shop, eu passei por chaveiro, eu passei como churrasqueiro, já fui garçom. Eu já trabalhei na parte administrativa, já trabalhei em escritório de advocacia. Muita coisa. Caramba, quantos anos você tem mesmo? Eu tenho 28. Ah, tá enganando. O que você já fez, hein? Eu já trabalhei de recriação de festa infantil. Já fiz também. Personagem. Já fiz monitor de ônibus, de fazer brincadeira com a galera em excursão. Vendi brigadeiro. Gente, o importante é trabalhar, né? Tá certo. Interessa o que é. Agora de volta aqui com o Rafael, que tá trocando uma ideia com a gente sobre essa questão de transição de carreira. Rafa, a gente tava escutando as pessoas na rua e me chamou a atenção a dona Neuza, tocando a dica que ela deu, né? Falou, estude, faça concurso. O faça concurso é um grande senso comum, né, de muita gente ali, que é uma certeza para a vida. Na verdade, o concurso não quer dizer que você está engessado para o resto da vida, mas em teoria você entrou, você vai ficar não vai ter muita transição ali, né? Até tem, né? Eu já estive nos órgãos públicos por um tempo, né? Até o que mais você já fez. E há, de fato, uma repetição por muito tempo. Mas tem ali dentro a sua carreira interna também, né? Que é mais demorado, é mais tradicional, que é diferente do mercado de trabalho. Quer dizer, mesmo um concursado também vai poder transicionar a carreira caso queira. Existem possibilidades de você ir crescendo dentro daquela carreira pública, né? Sim. A partir de um certo tempo ali de experiência e tudo mais, ou se você prestar outro concurso dentro daquele, existem ali também caminhos, né? Não é que você vai entrar e vai ser para sempre exatamente aquela mesma função. Você consegue fazer movimentos. São caminhos diferentes, válidos, inclusive. E acho que vai do perfil também, né? Tem pessoas que gostam, de fato, desse padrão mais repetido, mais seguro, mais estável.
e que ao mesmo tempo faz uma baita de uma contribuição para a sociedade, né? Porque, na verdade, está muito envolvido com o gosto pessoal de cada um. Inclusive, aquela questão dos amores antigos. Às vezes, você entra numa área, mas você sempre pensou naquela outra área. Poxa, podia ter feito aquilo. Aí, você, depois, enquanto você está mais velho, você quer voltar atrás. Na verdade, você quer fazer essa transição de carreira para conseguir realizar aquele sonho, às vezes, de infância, de adolescente, né? E no final das contas, tudo é correlacionado, né? Você não perde... igual as pessoas com medo de fazer a mudança e tudo mais, você soma essas experiências, o que te torna realmente único dentro do mercado de trabalho. A gente teve aqui o exemplo do chapeiro e que trabalhou não sei mais aonde, enfim, você vai correlacionando, somando tudo isso. Perfeito. É tudo uma soma mesmo de fatores e essa questão do medo é algo que pega bastante, mas a gente vai explorar mais esse tema daqui a pouquinho, no próximo intervalo, que o papo tá bom, mas tá na hora de uma pausa rápida aqui, a gente volta daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com Tá Ligado na Cidade. E a gente já volta a trocar uma ideia com o nosso entrevistado, o especialista em recursos humanos, Rafael Rezende, que está aqui com a gente no estúdio. Rafa, vamos entrar nessa questão que a gente deixou em aberto no primeiro bloco, né? Eu acho que é o que pega, principalmente, porque às vezes a pessoa já raciocinou, já viu que está infeliz mesmo com aquela carreira, não está rendendo mais nos empregos que ela se propõe a fazer e decide, poxa, não quero mais ser X, quero agora trabalhar com Y. Tá decidida, sabe o que quer, mas tem aquela barreira do medo, porque não sabe se vai dar certo, se vai dar retorno financeiro. Como é que faz para driblar essa situação? Planejamento, né? Entender o que vem pela frente, né? Uma vez que eu entendi que eu quero mudar, qual é essa carreira de fato que eu quero mudar? Ela é uma carreira próspera? É uma carreira que está realmente no radar do futuro do mercado? Ou é uma carreira que eu não vou me realizar financeiramente, por exemplo? Qual é o motivo dessa transição? É financeira, é qualidade de vida, é flexibilidade, enfim. E conversar com pessoas que já são da área. Acho que ter essa previsibilidade para você tomar uma decisão te traz uma segurança. E depois disso, criar um passo a passo, uma estratégia para você também se atualizar, porque nessa mudança você aproveita muitas experiências, muitas competências já desenvolvidas, mas vai haver aquelas que você vai precisar ali sentar, estudar, se desenvolver, até para você ter ali um diferencial competitivo na hora de se colocar de novo no mercado. Como Mas seria... isso que eu ia perguntar, acho que você ia falar do passo a passo, né? Isso, como seria um bom planejamento? Isso. Primeiro, autoconhecimento, né? O que eu quero continuar fazendo de tudo que eu já fiz, o que eu aceito ou não aceito e qual é esse novo mercado. Uma vez que você sabe disso, investir em atratividade e empregabilidade, que é esse lance de você se atualizar dentro do que você já mapeou, o que falta dentro dessa nova área, aproveita o que você já fez. E aí sim você cria um perfil mais atrativo dentro de algumas plataformas. Por exemplo, hoje a gente vive o mercado tecnológico, né? E a gente tem o LinkedIn, que é uma grande aliada, primeiro porque você consegue criar ali uma base de estratégia, de atratividade. É uma vitrine, né? Hoje a gente vive na era digital, então LinkedIn e outras plataformas de recrutamento. Mas mais do que isso, você consegue gerar um network, que a gente conversou no início. Ali você já consegue ter ganhos dentro do mercado de trabalho, trocas, você consegue ter acessos, você consegue até furar a fila, inclusive, do recrutamento, né? Os RHs estão ali recrutando, você consegue quase que por uma porta de trás. Mas mais do que isso, você realmente conseguir ter esse fio condutor, que te conduz do momento da transição até o momento que você faz ali as entrevistas para aquele cargo inicial dessa transição. E o pensamento de pode ser tarde demais, ele é válido ou não? Porque a gente pensa nisso, né? De começar a sua carreira ali na casa dos seus 18, 19, 20 anos, e tem gente que começa de fato, se dá muito bem e fica a vida toda. E aí, de repente, uma pessoa que já está ali com seus 30, 40, começa a pensar numa nova carreira, pode surgir essa sensação, né? Poxa, é tarde, será que dá tempo ainda? E aí, será Sempre que dá surge, tempo? né? E quando a gente olha para o futuro, a gente nem sabe quais são os cargos do futuro, né? E esses cargos vão existir ainda. Então, se a gente para e pensa, se até que eu fiz tudo isso, eu já tenho essas competências, e daqui para frente, né? Quais são os novos cargos? Então, não tem mais essa, né? Na era que a gente vive hoje de inovação, de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo,
de você estar tarde para alguma coisa, né? E hoje em dia a gente percebe isso. As pessoas estão com 19 anos, 20 anos, falam, eu perdi tudo. Não, você está começando agora. Sim, tem um pouco disso. Você citou, inclusive, Rafa, nessa reta final do nosso bate-papo, você citou o RH. O que o RH espera dessas pessoas que estão nesse processo de transição de carreira? Porque, realmente, o Thiago falou sobre o medo e gera muito medo. A pessoa não sabe, às vezes, como se comportar, como se portar de frente para um recrutador. Poxa, será que eu falo que eu estou começando agora? Será que eu falo da minha experiência anterior? Como se comportar nessa transição? Vou voltar para o autoconhecimento, que é a base, né? Se eu sei exatamente o porquê que eu estou fazendo essa transição, eu consigo ali naquele momento justificar o porquê que eu me apliquei àquela vaga. Geralmente, as pessoas elas têm esse medo porque ela vai pelo incômodo. Às vezes o incômodo é um mau relacionamento com o chefe, às vezes é o salário que não está legal, e aí é algo que não fica tão bom numa entrevista. Aí gera insegurança, gera ansiedade, medo. Então, entender o que de fato vai levá-la para uma nova carreira, o que aquilo ali tem a ver com ela, com o dia a dia dela, com os planos dela de vida mesmo, ela consegue fazer uma entrevista ou até mesmo um plano muito mais seguro. Excelente. Rafael Rezende, especialista em RH, trocando uma ideia com a gente aqui no Tá Ligado. Infelizmente, o nosso papo tá chegando ao fim, mas eu quero agradecer muito pela sua presença, pela sua participação, Obrigado. Rafael. Obrigado, eu tô feliz de estar aqui. Bom a gente demais. Fica feliz pela sua presença. E até a próxima, né? Que tem assunto que rende. Claro, esse assunto bastante poderia assunto. continuar aqui, viu? E olha, gente, vamos para mais um intervalo, mas é bem rápido, porque daqui a pouco tem o quadro Atividade Legislativa com o Lucas Guerra. De volta com Tá Ligado na Cidade. Agora, Matheus, é a hora daquele nosso espaço especial para a gente ficar por dentro do que tá rolando aqui na Câmara Municipal, né? É isso mesmo, Thiago. No quadro Atividade Legislativa, a gente sempre traz as principais informações e os destaques dos trabalhos dos vereadores aqui em São José dos Campos. E quem tá com a gente para explicar tudo isso de um jeito claro e direto, como sempre, é ele, nosso colunista, Lucas Guerra. Tudo bem, Lucas? Fala, pessoal. Tudo bem? Bem-vindo mais uma vez. Bem-vindo. Eu gostei do novo microfone. Tá vendo? Lembrou minha época, eu não vou revelar minha idade, dos anos 90, que eu via os cantores, né? Sim, a gente tá meio Sandy, meio Madonna, não sei, sabe? A gente até fez essa brincadeira assim, no começo, Sandy verdade. Júnior, pronto. Vai rolar uma apresentação, já rolou, não Vamos pular. o programa. Essa parte eu deixo pro Thiago. Vamos pular pro quadro Atividade Legislativa. Aí Viu, sim. indireta, não vamos pular, mas quem tá em casa, se percebeu ou não, Muito deixa bom. pra depois. Muito né? bom, sensacional. Ô Guerra, a gente tá falando hoje aqui então de transição de carreira, a galera que tá ali pensando em mudança. E aí eu quero saber de que maneira a Câmara de São José tá de olho aí nessa questão do mercado de trabalho, seja para mudar a carreira ou seja para introduzir a galera no mercado. Eu trouxe aqui para vocês uma proposta que é até antiga para a cidade. Eu acho que quem é de São José nunca ouviu, né, o programa Qualifica São José, Sim. né, que é um programa que oferta aí diversos cursos de qualificação aqui para a população, em diversas áreas, inclusive. Viu? Só no ano passado, quero só dizer uma coisa que eu acabei não falando, né, que a Qualifica São José também vem de uma lei, também aqui da Câmara, obviamente, e só no ano passado foram mais de 35 mil vagas ofertadas para cursos. Caramba. Ou seja, quem busca uma qualificação para uma mudança de carreira não tem como falar em mudar de carreira sem qualificar. Acredito que deve ter tido esse debate aqui no programa Falamos de sobre vocês. isso né? também. E às vezes um caminho para a gente descobrir se aquela área que eu estou pensando em mudar funciona ou não para mim, se tem espaço ou não, se eu vou me adequar, um dos caminhos é justamente testando, se qualificando, né? experimentando. Então, é uma condição muito boa São José oferecer esse programa, que são vagas gratuitas aí para cursos de qualificação e ajuda não só quem já está, vamos até falar quem não quer mudar de carreira, né? Quem já está naquela área e pretende se capacitar para aprimorar o currículo, ou quem está pensando, poxa, aquela área não é boa para mim, quem sabe essa outra, vou fazer esse curso, quem sabe me dá uma luz, um caminho. Claro. Então é só acessar o site da Prefeitura. As vagas são ofertadas ao longo do ano, então tem para diversas áreas, é bem legal. Eu queria trazer uma lei também que é recente, que a gente inclusive mostrou no ano passado, que é o CEPAS.
ele está com a ideia, o CEPAS já tem cursos técnicos, né? Eu fiz ofertados CEPAS, para a inclusive. população. Ó, aí, Olha só, eu fiz administração, Legal, tá vendo? cara. Aí, ó, temos um aluno para dizer da Exatamente, pra importância. comprovar que É, o E a negócio ideia funciona. é que São José, por meio do CEPAS, possa ter uma universidade do município. Olha que legal. Então seriam 2 cursos, logística e recursos humanos. Seriam em média 100 vagas por ano para cada um desses cursos. Seria na modalidade EAD, 20% presencial, mas a maioria é EAD. Então uma ideia muito legal Muito também, legal. para que a nossa cidade possa estar trazendo oportunidades também a nível superior. Opa. Né? Para quem busca Sim. uma qualificação, acho que essas 2 áreas são áreas, principalmente se a gente pensar na nossa cidade, que tem esse olhar também muito para a empresa, esse olhar empresarial de crescimento, sempre precisa dessa área logística e recursos humanos, né? Então acho que é fundamental para a nossa cidade ter a Câmara atuando, pensando em conjunto essas políticas para trazer oportunidade de qualificação para quem quer mudar de carreira na cidade. Eu acho sensacional. Com certeza, é isso, Sim. né? O caminho é se movimentar, né? Porque não adianta também ficar ali, não tô gostando do meu trabalho, não tô gostando da minha carreira. E tá Só esperando querendo mudar, mas não faz cair nada para do mudar. Céu. Gente, a chuva é a única coisa que tá caindo do céu ultimamente, tá caindo bastante, inclusive. Bastante. Mas é só chuva, tá? A oportunidade só vem se você correr atrás mesmo. É Guerra, isso. Obrigado. Eu pela Obrigado, agradeço, participação. gente, com esse microfone aí. Quem sabe pode ser uma nova carreira aí. A transição da carreira. transição tá da vendo? carreira. De dupla pop, quem sabe? Vem aí. Você que tá acompanhando, tá ligado? Obrigado pela sua companhia. Até semana que vem, gente. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau.